Gente, o caso do general G. Dias levou de 192 para 232 o número de assinaturas de apoio à CPMI na Câmara. No Senado, o número permaneceu estacionado nos 37. E o Lula virou partidário da CPMI desde criancinha, conforme previsto por esse comentarista, e afirmado desde ontem por 9 entre 10 dos jornalistas da televisão. Conclusão é que para o golpe com aspas, para que o golpe com aspas continue sendo o golpe com aspas, vem aí a Rodrigo Pachequização da CPMI do golpe sem aspas. O Lula quer pelo menos 20 dos 32 cargos, 16 são na Câmara e 16 do Senado, nessa investigação que deveria ser feita pelos representantes eleitos do povo brasileiro. O Randolfo Rodrigues, o Renan Calheiros, o Omar Aziz, enfim, a jagunçada já está toda a postos e salivando. E o chefe da tropa deve ser o André Janones, que provou ultimamente que atende os níveis de cafajestismo e de desprendimento ético exigidos para a defesa dessa nova República Soviética do Brasil. O Lula ainda não definiu, mas também já descreveu a outra função-chave que ele quer ver preenchida na CPMI. A chefia política da sua tropa de choque, que ele admite que é uma tropa de choque, e que vai assoprar mais do que bater, porque vai estar encarregada de operar os participantes da investigação. Já para comemorar o Dia do Tiradentes, que pode ser a última vez na história do Brasil que se comemora essa data, se o Brasil não recuperar o Brasil, anuncia-se agora que vai voltar para todos os brasileiros, inclusive e principalmente os não sindicalizados, nada mais, nada menos que o imposto sindical. É uma decisão soberana do Luiz Roberto Barroso, já devidamente acompanhada pelo Gilmar Mendes, o Vira. Vira, vira, vira homem, vira, 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 vira lobisomem, que virou do avesso, mais uma vez, um dos seus sempre muito eruditamente fundamentados votos anteriores sobre o mesmo assunto. O imposto sindical, gente, é aquele veneno que o Getúlio Vargas importou da Argentina peronista, que não resistiu a ele, foi a óbito moral e econômico, como nós estamos vendo, para corromper a base proletária da sociedade brasileira. A ação desse veneno é neurológica, neurotóxica e sistêmica. A coisa começa com funde um sindicato sem associados que o governo garante. E quem acata essa sugestão passa imediatamente a ser a única voz aceita pelo país oficial de todos os brasileiros que trabalham num determinado ramo de atividade e que nem sabem da existência desses líderes. Para consolidar esse primeiro passo, cria-se logo em seguida um braço inteiro do poder judiciário sob o mesmo lema. Torne-se juiz sem precisar estudar direito, que vive da confirmação sistemática em dinheiro do lema minta, traia, trapaceie o seu patrão que o governo garante. Com o tempo, o dinheiro e as candidaturas fabricadas por esse sistema, vai surgir a oportunidade de transplantá-lo para toda a representação política do país inteiro. E aí surge o funde um partido sem adeptos que o governo garante. Irrigado com bilhões, esse sistema, a seu tempo, vai produzir um Lula, que, a seu tempo, vai produzir um monte de Luizes Robertos Barrosos, de Gilmares Mendes e de Rodrigos Pachecos. Ressuscitar o imposto sindical, gente, é injetar células cancerosas vivas de volta nas veias desse Brasil esquelético, reduzido a um favelão nacional pelos 80 anos de pesadíssima quimioterapia política que ele tomou para se livrar dessa praga.
Pois é, o Lula é tarja negra, né? Ele tinha que ser servido com aqueles avisos de maço de cigarro. Atenção, o lulismo mata, o lulismo brocha, o lulismo leva à amputação dos braços e das pernas da economia nacional. Como se não bastasse, depois do fim da lei das estatais e da lei da responsabilidade fiscal e do resto desse boa noite Cinderela que o lulismo está aplicando no país inteiro para poder estuprá-lo, vem aí a anistia de todos os crimes eleitorais. Pela ordem, Excelência. Primeiro, a descriminalização dos crimes do Executivo. Depois, a descriminalização dos crimes do Legislativo. E destaque, data vênia, né? Para bandido rico é cláusula pétrea, o de sempre. Né? E para o Judiciário, claro, nunca houve crime. E os jornais de hoje registram, gente, que o Soviete da Reforma Agrária, o MST, decidiu que vai fazer mais invasões em áreas produtivas e de pesquisa. E exigiu mais dinheiro para essa obra meritória numa reunião com o ministro Haddad. O MST, gente, é uma indústria cuja longevidade e prosperidade, como a de todas as indústrias, depende essencialmente da produção de resultados, né? Eu venho lidando com ela e identificando ela como uma indústria, né, para os ouvidos mocos de presidente após presidente, há quase meio século, como você vai poder confirmar nesse trecho de uma entrevista com o Fernando Henrique, presidente, lá em 1996, exumada aqui do YouTube. O Chico Graziano, numa entrevista ao Jornal da Tarde, em 23 de junho de 96, contou que vocês fizeram um recenseamento dos sem terras que estavam acampados no país inteiro naquela época. Era um total de 20 mil. Os senhores assentaram 18 mil, se não me engano, naquele ano. Naquele ano foram 42 mil. Talvez naquela época que o Chico falou. Assentou 18 mil até o fim do mandato dele, Graziano, no INCRA. E quando ele saiu, já tinham mais 30 mil acampados. Por quê? Veja, isso aí, o que está dito aí é o seguinte, o que é dito pelo Chico, o Chico tem um belo livro sobre essa matéria. Existem muitas ilusões nessa matéria, não é isso? Agora mesmo está publicado um atlas do IBGE, mostra uma enorme propriedade, quantidade de terra que tem latifúndios e tal, muito bem. Houve uma modificação grande na estrutura da propriedade no Brasil, grande, né? São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não há, o latifúndio hoje ali é uma coisa do passado, não é isso? Muito bem. Criou-se outro problema, tem minifúndio. Tem boia fria no Paraná, tem minifúndio no Rio Grande do Sul e tem expulsão dessa gente da terra. Eles ocuparam toda essa região aqui do centro-oeste, da Rondônia, gente vinda de lá. Bom, houve colonizações, eu estou vindo de Sinop, no Mato Grosso, que é uma área de colonização. Fantástica, grande progresso, etc, etc. Eu acho que tem que haver processo de colonização, simultaneamente com a reforma agrária tradicional. O que é a reforma agrária tradicional? É isso que está vendo agora. O sujeito vai lá e ocupa a terra, porque ele quer aquela terra. Aí está embutida a ideia quase que da expropriação, da desapropriação. Não é isso? É uma questão política. No caso de Curionópolis, por exemplo, tinha uma terra melhor a 200 quilômetros desapropriada, é uma questão política. Não? Mas a questão política é importante. Ela simboliza a sociedade toda, que não sabe fazer essas distinções, ela vai confundir um problema social real, o minifundista que está posto para fora, o boia fria que precisa de terra, com a questão política. E vai pensar que os que falam pela questão política falam por todos. E eu tenho que reagir como político. É isso? Se eu não reagir como político, não tomar esse problema como um problema sério, eu estou fazendo um erro político. Não é um erro econômico, é um erro político. Aí o Chico está falando como economista. Mas, por outro lado, isso não incentiva a continuação desse movimento. Agora tem garçom, tem funcionário público, veja, tem eu acho que não. Eu acho que o que acontece é que precisa de mais esclarecimento. Na medida em que o governo estivesse fazendo, como nós estamos, ativamente, com boa fé, com bons propósitos, assentando gente, fica mais fácil você dizer, olha, cuidado, que aqui está misturando alhos com bugalhos. Se eu não assentar, eu não tenho autoridade moral para dizer isso. Então é uma questão política
e nós vamos enfrentá-la com honestidade. Quer dizer, eu não aceito o princípio da invasão como princípio de transformação. Eu acho que a lei tem que prevalecer. Não aceito também as tricas e futricas da lei que impedem a desapropriação quando ela é justa. Acho que o Congresso tem que fazer uma medida correta. O recado que o senhor mandaria para os 4,5 milhões aí de pequenos proprietários é que tem o do Brasil que tem que ser apoiado. Não estão desassistidos, não. Quer dizer, eles já estiveram desassistidos. Menos assistidos do que o sem terra. Isso não exagere. Eu acho que esses 4 milhões e meio não tem nada, são fundamentais, são os que realmente geram riqueza. Nós temos que ter programas para eles, mas há os outros também. E há os excluídos, que existem. É um problema real. Não é um problema real. Quer dizer, esses não são excluídos, esses precisam de outro tipo de apoio. Os que estão proprietários de terra precisam de apoio. Nós estamos dando apoio. Eu, hoje, por acaso, passei a tarde conversando, uma parte da tarde, com o ministro da Agricultura para saber se está mesmo chegando lá, como é que é, em tal lugar está, não está. Precisa de um apoio efetivo. Agora, além disso, mesmo que as pessoas não tenham, e muitas vezes não tenham nem condição propriamente de produzir, você vai ter que treinar tudo. Há um problema social que tem que ser olhado, porque é isso, senão você fica naquele negócio do sopão, que eu acho que não pode. Quase 30 anos e milhões de assentados e bilhões de reais depois, conforme o previsto, nós estamos na mesma e piorando sempre. Sob o Lula, o soviete da reforma agrária já conseguiu 19 e exige mais 7 cargos de superintendentes do INCRA, né? Um para cada estado da federação, o que eleva o MST ao status de ministério, né? Cujo ministro vitalício, o patriota João Pedro Stedley, né, o presidente da República fez questão de ter presente no ato de fundação da República Soviética do Brasil, que foi esse que nós assistimos no concubinato oficializado em cerimônias sucessivas em Pequim e em Moscou, né? Essas primeiras 19 superintendências dos primeiros 3 meses de lulismo operante foram obtidas mediante a promessa não cumprida de desocupar algumas das 29 áreas produtivas e de pesquisa invadidas nesses primeiros passos da novíssima República. A nossa premiadíssima Embrapa, gente, é um alvo preferencial dessa gente, porque, claro, o conhecimento é o maior inimigo desse pessoal que, como o Estado Islâmico, que já está quase desaparecido lá do Oriente Médio, né, ele exige que a agricultura brasileira volte ao século VII. Junto com esse ministério, né, o MST já conseguiu em 3 meses nada menos que 400 milhões de reais para compra de terra, né, para a reforma agrária. O dobro, por enquanto, do orçamento todo que esse pessoal teve no governo Bolsonaro. E é em comemoração a essas conquistas todas, né, que o Sergei Lavrov, que é o chanceler do serial killer Vladimir Putin, né, fecha no fazendão da família Castro, onde tudo isso começou, o périplo que incluiu a República Soviética do maior ladrão de todos os tempos, segundo o Banco Mundial, e mais a Venezuela do mega-traficante Nicolás Maduro, e a Nicarágua do estuprador de enteadas menores de idade Daniel Ortega.